Olá, amigos. Sou o professor Ricardo Russell, do Espaço Jurídico, e estou dando aqui continuidade aos nossos vídeos com dicas para a segunda fase da prova de Direito Administrativo. No último vídeo, a gente viu a questão da tutela coletiva, ação civil pública e ação popular. Agora nós vamos dar continuidade com outras peças e vamos lá para o slide para ver qual é a próxima peça que a gente vai abordar. Ação de desapropriação. Então, gente, percebam, a ação de desapropriação, ela dificilmente vai cair. Porque quem entra com a ação de desapropriação? A ação de desapropriação, não é a contestação na ação de desapropriação. Quem entra com a ação de desapropriação? É o poder público. Então, você tem lá uma desapropriação. A desapropriação ela tem aquela fase declaratória, onde se declara que o imóvel é de interesse público, utilidade pública ou interesse social, necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Depois da fase declaratória, a gente vai para a fase executória, que pode ser administrativa, se tem um acordo em relação ao valor do bem, e se não tiver esse acordo, ela vai ser judicial. É justamente a ação de desapropriação. E quem entra com essa ação é o poder público. Se for o caso, o particular vai lá e contesta. Então, na verdade, é uma demanda mais passível de cair em concursos para procuradoria. Entretanto, não com a FGV, mas com outra examinadora, já caiu a ação de desapropriação na segunda fase da OAB. E como é que vocês vão saber que é uma ação de desapropriação? Vocês vão ver que é o poder público lhe procurando, provavelmente na condição de advogado renomado, porque, enfim, se você não é procurador, você só pode ser contratado pelo poder público se for um advogado renomado, lá nos casos de inexigibilidade de licitação, e o poder público vai pedir, justamente, que você entre com uma demanda, levando em consideração que na fase administrativa da desapropriação não houve acordo. Vai dizer que houve uma declaração do imóvel como sendo de, por exemplo, utilidade pública, e se tentou resolver a fase executória de forma administrativa, mas a pessoa não aceitou o valor ofertado. Então, não restou alternativa ao poder público, senão entrar com uma ação de desapropriação. Então, a questão vai ter que ser bem clara nesse sentido, que é o poder público lhe procurando para concluir aquele procedimento de desapropriação. Simples assim. Vamos lá, qual é a próxima peça? Vamos analisar aqui no material as respostas do réu, contestação, exceção de incompetência e reconvenção. Então percebam, meus amigos, como é que você vai saber? Vocês vão saber que é um caso de resposta do réu. Também muito simples, vai ter lá no enunciado que alguém entrou com uma demanda judicial contra o poder público, ou enfim, pode ser uma empresa concessionária e por aí vai. Ou, enfim, também contra o poder público, foi acontecendo na última prova da OAB, e colocou também o particular, era contra o poder público e o particular. E a pessoa lhe procura, ou o particular, ou o próprio poder público, a depender da situação, ou ainda a concessionária de serviço público. Lhe procura para que você apresente o quê? A medida judicial cabível. Então, perceba, o enunciado vai ser muito claro. Ele vai dizer que teve uma demanda judicial, a parte foi citada, a parte ré foi citada, e essa parte ré lhe procurou. Vai ser uma contestação. Na verdade, vai ser uma resposta ao réu. A resposta ao réu ela pode ser contestação, reconvenção ou exceção de competência. Mas a reconvenção não vai cair. Por quê? Porque a reconvenção você deve entrar paralelamente com a contestação. E não tem como ser duas peças. E também você não vai entrar com a reconvenção e deixar de entrar com a contestação, senão é revelia. Então a reconvenção não vai cair. E a exceção de competência também não vai cair. Porque a discussão na exceção de competência ela é meramente processual. Não é uma discussão jurídica. Aí vai ter que dizer, professor, mas já caiu a exceção de competência na prova de direito do trabalho. E isso caiu. Não com a FGV. Era com a VUNESP, outra examinadora. E foi a prova da OAB que na época eu fiz.
direito do trabalho para a segunda fase da OAB. E foi uma exceção de competência. Mas a situação era bem diferente. Porque na prova de direito do trabalho, na parte de conteúdo, se pede direito do trabalho e processo do trabalho. E você aborda isso bem, processo do trabalho, na exceção de competência. Agora, na prova de direito administrativo, não. O examinador é professor de direito administrativo e ele quer que você aborde conteúdo de direito administrativo. O conteúdo de direito processual que é solicitado é tão somente para fazer a peça. Então, dificilmente vai cair uma exceção de competência, onde você vai ter que saber direito processual para fazer a peça e também para o conteúdo. Então, não vai cair uma exceção de competência, não vai cair uma reconvenção. Se alguém lhe procurar para apresentar uma resposta em um processo judicial, essa resposta ela vai ser o quê? Contestação. Não tem como não identificar qual é a peça. Não tem decisão nenhuma, a pessoa quer apenas que você faça o quê? Apresente a defesa. Se tiver uma decisão interlocutória, pode ser também um agravo, mas não sendo o caso, a pessoa lhe procurou apenas porque foi citado de uma demanda judicial, vai ser uma contestação. Qual é a próxima peça do slide? Vamos dar uma olhada. A defesa administrativa. Então percebam, gente, estamos saindo da seara do processo judicial. Estamos diante de uma defesa administrativa. Como é que você vai saber se é uma defesa administrativa e não um processo judicial? Percebam, gente, se a questão não falar nada, não der uma dica que é uma defesa administrativa, vai ser uma demanda judicial. Por quê? Porque ninguém precisa esgotar, salvo na causa desportiva, ninguém precisa esgotar a via administrativa para procurar o Poder Judiciário. Então, se a pessoa tiver com problema jurídico, um litígio perante o poder público, vai caber uma demanda judicial. Então, vocês vão entrar com a demanda judicial cabível dentro do que a gente já falou nesse vídeo e nos demais vídeos. Agora, pode ser que a questão peça para você apresentar uma defesa administrativa. Diga, fulano de tal teve um problema com o poder público e lhe procurou para apresentar uma defesa administrativa. Aí você vai fazer uma defesa administrativa, que é igualzinha a uma contestação. Não muda nada, você vai botar lá dos fatos, do direito e o pedido. Vai encaminhar, enfim, se for um recurso administrativo também, vai encaminhar para quem decidiu, para que ele envie para a autoridade superior. É fácil, fácil, fácil defesa administrativa. E pode ser também um caso de defesa administrativa na qual a pessoa lhe procurou dizendo o seguinte: dentro do prazo de defesa administrativa, na lei do processo administrativo federal esse prazo é de 10 dias, então a questão deixou claro que a pessoa está lhe procurando dentro do prazo de defesa administrativa, a pessoa lhe procurou para tomar uma solução. Então realmente, se a questão deixar claro que a pessoa lhe procurou dentro do prazo de defesa administrativa, então também é evidente que vai ser um caso de defesa administrativa. Gente, além de todas essas peças que a gente viu até agora, inclusive a defesa administrativa, pode ser também que caia um parecer. Na prova da FGV nunca caiu parecer para a segunda fase de direito administrativo, mas já caiu em outras bancas examinadores. E parecer, como é que você vai identificar o parecer, se é um parecer? É fácil, gente. A pessoa vai lhe procurar para dar um parecer. Pronto. Fulano de tal lhe procurou como grande advogado para que você dê um parecer sobre direito administrativo. Então percebam, gente, não tem como não saber que é um parecer. A questão não pode dar uma dica que é um parecer. Realmente a pessoa vai ter que lhe procurar, lhe contratar para dar um parecer. Vai ter que ter isso no enunciado da questão. Não tem processo, nada. A pessoa lhe procurou pedindo que você, na condição de grande jurista, dê um parecer. Então vocês vão lá e vão fazer o quê, gente? Um parecer abordando o conteúdo de direito administrativo. Meus amigos, são essas as principais peças que podem cair, essas que a gente viu nesse vídeo e nos outros vídeos, são as principais peças que podem cair na segunda fase da prova de direito administrativo. Dificilmente vai cair outra peça além dessas que a gente abordou. Fácil, fácil, fácil. Vamos continuar gravando mais alguns vídeos falando agora sobre a prova da OAB do 10º exame. Vamos analisar lá o caso concreto que foi abordado.
Muito obrigado, gente. Até a próxima.